Olá pessoal, meu nome é Veli Capdeville, eu sou conselheira do CRP Minas e coordenadora da Comissão de Formação Profissional. Nós temos recebido muitas perguntas de professores, coordenadores de curso, estudantes relacionadas à questão da formação em psicologia e nesse contexto de pandemia, E por essa razão eu venho aqui hoje conversar com vocês. Considerando os limites desse vídeo, a gente vai se ater a 3 perguntas mais recorrentes relativas às questões de estágios e práticas em psicologia nesse contexto de pandemia, mas futuramente nós vamos fazer uma live em que a gente possa conversar sobre outras questões, como ensino remoto, educação à distância, aula gravada, etc. Nós vamos começar com uma primeira pergunta, que é a seguinte: durante o período de isolamento social, estudantes que fazem estágios não obrigatórios devem dar continuidade a essas atividades? Bem, do ponto de vista legal, o estágio ele é um ato educativo, regulado pela Lei 11.788, chamada também de Lei de Estágios, e visa o aprendizado de competências próprias à atividade profissional e, consequentemente, também devem ser observadas as normativas referentes aos conselhos de classe. Essa lei de estágios, ela define 2 tipos de estágios: os estágios não obrigatórios e os estágios obrigatórios, também chamados de estágios curriculares. Em relação aos estágios não obrigatórios, que são os extracurriculares, o desejável que a gente está recomendando nesse momento, nesse atual contexto de pandemia, é que as estudantes e os estudantes sejam liberados de sua presença física nos cenários de prática, colocados em trabalho remoto, com a continuidade no recebimento das bolsas de estágio, tendo em vista os riscos que eles correm com deslocamentos, uso de transporte público, ameaça de contágio, etc. No caso da impossibilidade dessa liberação, a gente recomenda que tanto as instituições de ensino quanto as instituições parceiras que recebem esses estudantes cuidem para garantir as condições mínimas de segurança física, técnica e psicológica, para essas condições de estágio. Quais que seriam as condições físicas? A disponibilização e o uso de equipamentos de proteção individual, a existência de materiais para esterilização nesses ambientes, a observância da distância mínima de 1,5 m a 2 metros entre as pessoas, etc. Quais seriam as condições técnicas? A observância do sigilo nos atendimentos, o registro, a produção de documentos, o acompanhamento efetivo do plano de trabalho, tanto pelo professor orientador das instituições de ensino, quanto do supervisor de estágio da parte concedente, etc. Importante a gente destacar aqui que tanto a professora, o professor orientador, quanto o supervisor ou a supervisora, enquanto psicólogas e psicólogos, são responsáveis técnicos, inclusive, para dar suporte psicológico a esses estudantes, considerando o contexto de medo, pânico, ansiedade que acomete, inclusive, os trabalhadores da saúde. A gente entende o seguinte, que por mais que os estudantes queiram e desejem ajudar nesse atual contexto, de pandemia, nós precisamos lembrar que eles não devem ser expostos desnecessariamente a situações de desproteção física e ou psíquica. E toda atuação deve ser responsável, consciente dos seus limites, zelar pela melhor qualidade do serviço prestado à sociedade e também observando o cuidado e respeito em relação a si mesmo e em relação ao outro. Bom, a segunda pergunta que a gente vai se debruçar é a seguinte: e quanto aos estágios curriculares? Carga horária de práticas, laboratórios, supervisão de estágios podem ou devem acontecer normalmente durante esse período? A nossa resposta é não, E a gente responde a essa questão baseados nas portarias 343 e 345 do Ministério da Educação. Foram publicadas respectivamente no dia 17 de março e dia 19 de março de 2020. A portaria 343, ela dispõe sobre a substituição de aulas presenciais por aulas remotas ou por meios digitais durante esse período de pandemia do novo coronavírus.
E a portaria 345, ela traz algumas alterações em relação à portaria 343, mas uma das alterações que ela destaca é o artigo 3º, parágrafo 3, que veda a substituição de aulas presenciais por aulas que utilizem TICs quando se trata de práticas profissionais, de estágios e laboratórios, né? Ou seja, não é possível que as práticas, os laboratórios e qualquer tipo de estágio seja dado dessa forma remota ou através de tecnologias de informação e comunicação. Como a gente já disse anteriormente, né, a gente não quer trazer apenas uma reflexão sobre aspectos legais, mas também refletir sobre os aspectos éticos e técnicos da formação em psicologia. Então, a gente lembra aqui as nossas novas DCNs, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Psicologia, que vêm sendo revisadas e discutidas desde 2018, inclusive por diversas entidades nacionais da psicologia, né, e que aguardam homologação. Já foi aprovada no Conselho Nacional de Educação e aguarda homologação. E as novas DCNs, ela traz em seu artigo 8º, parágrafo 4º, um item que fala sobre a formação em psicologia. Então, ela diz o seguinte, abre aspas, requer experiências formativas que insiram o estudante em contextos de trabalho e de pesquisa, nos quais a atenção de docentes e a vivência de relações interpessoais são imprescindíveis. Ou seja, a gente reforça aqui que há uma campanha em curso no país que psicologia se aprende com presença e as novas DCNs da psicologia trazem a questão do ensino ser 100% presencial. Por último, nós trazemos a terceira pergunta, que é a seguinte: as instituições de ensino podem implementar projetos de extensão para que estudantes de psicologia façam acolhimentos, aconselhamentos ou atendimentos por meio de TICs? Bom, antes de mais nada, a gente deve lembrar que a gente está num cenário de pandemia que coloca e colocou a psicologia em evidência junto às demais categorias profissionais da área da saúde, né? E a sociedade tem reconhecido a importância da psicóloga, do psicólogo no enfrentamento de todo tipo de sofrimento mental nesses tempos de crise. Recentemente também o ministro da Saúde fez uma referência, né, ao atendimento psicológico em um dos seus pronunciamentos. Nesse sentido, a Comissão de Formação do Conselho de Minas reconhece que há um esforço das instituições de ensino, né, em enfrentar esse cenário, né, e também dos docentes no enfrentamento das atuais condições que estão sendo postas, né, mas que a gente precisa realmente permanecer atento à nossa ciência, à nossa profissão, à defesa dos direitos humanos e pensar na qualidade da formação em psicologia, resguardando os nossos referenciais éticos e técnicos. Isso posto, eu vou responder essa pergunta com base em 3 resoluções do Conselho Federal de Psicologia. As 2 primeiras são as resoluções 11 de 2018 e a 4 de 2020, que são 2 resoluções que regulamentam a prestação de serviços de psicologia por meio das tecnologias de informação e comunicação, mediante o cadastro no sistema EPSI, né? A resolução 11, ela detalha as condições para essa prestação desse serviço, né? As modalidades, as possibilidades dessa prestação nesse sistema online, usando tecnologias de formas variadas, e a resolução 04, ela vem, na verdade, flexibilizar o uso dessas tecnologias após a realização do cadastro, sem que haja necessidade de esperar a aprovação do cadastro para uso, tendo em vista o contexto que estamos vivendo de crise de pandemia. Agora, é importante a gente destacar que nenhuma dessas 2 resoluções, elas prevêem atendimento de estudantes nessa modalidade online, usando tecnologias de informação e comunicação, e nem mesmo elas prevêem, né, a possibilidade de psicólogos e psicólogas darem supervisão de estágio nessa modalidade. A possibilidade que a resolução
11 de 2018 traz é de supervisão de outros profissionais psicólogos, mas não de estudantes, tá? Bem, a terceira resolução que a gente vai trazer, que a gente vai citar nessa conversa, é a resolução 10 de 2005, que é o nosso Código de Ética Profissional, o qual afirma que é dever da psicóloga e do psicólogo assumir responsabilidades profissionais somente para atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente. Assim, é responsabilidade das psicólogas e dos psicólogos, na qualidade de supervisores de estágio também, zelar e observar em relação a esse compromisso ético, de forma a evitar, né, que se causem danos ainda maiores a pessoas afetadas nessa pandemia e devendo recusar, se necessário, determinadas atuações, eventuais atuações. Para finalizar, a gente lembra que, então, tantas instituições de ensino, nós temos hoje, né, quase mais de 84 cursos de psicologia em Minas, e com uma diversidade muito grande de territórios, de população, de cenários, de práticas, etc., a gente precisa lembrar que as instituições de ensino, elas estão submetidas, né, às normativas, orientações e fiscalizações do Ministério da Educação, né, assim como as psicólogas e os psicólogos, inclusive supervisores de estágio, estão submetidos, às orientações normativas e fiscalizações do Sistema Conselhos de Psicologia. Então, nesse sentido, qualquer descumprimento a resoluções ou portarias, cabem, né, uma denúncia, cabe investigação, cabe fiscalização e, eventualmente, se for preciso, também é possível que haja punições, né, responsabilização. Então, nesse sentido, a gente vem conclamar a todos vocês, as instituições, os coordenadores, professores, aos estudantes que têm nos acompanhado muito de perto, e a gente agradece muito, né, essa confiança depositada na comissão, para que a gente construa junto, que a gente some uns aos outros e construamos referências e orientações seguras em relação à formação em psicologia, né, pensando muito mais em direção a uma ampliação de campos de atuação, né, e conquistas profissionais para a categoria, do que um enfrentamento usando estudantes nesse fronte de batalha, tá? E a gente, então, enquanto Conselho Regional de Psicologia de Minas e enquanto Comissão de Formação Profissional, nós estamos à disposição de todas e todos e convidamos a todos vocês para que nos acompanhem nos canais de comunicação nas redes sociais. Muito obrigada e um grande abraço.